Oi gente, hoje eu vou falar sobre O Misterioso Caso de Styles, o primeiro romance policial da Agatha Christie. O Misterioso Caso de Styles, como eu disse, foi o primeiro romance policial publicado pela Agatha Christie e também foi o primeiro caso com o detetive Hercule Poirot. O livro foi escrito em 1916, mas ela só conseguiu publicar em 1921 porque ela recebeu vários nãos, várias recusas de vários editores, pouco inteligentes, obviamente. A história de como surgiu Styles é divertida porque essa história veio de um desafio feito pela própria irmã da Agatha, a Madge. E a Madge foi apostar uma coisa hilária hoje em dia. Ela apostou que a Agatha não seria capaz de escrever uma boa história de detetive. Poxa, Madge. Então, essa era uma época, 1916, né? Essa era uma época que a Agatha estava trabalhando em um hospital e ela estava trabalhando numa ala onde ela lidava com venenos. Então, a Agatha usou esse conhecimento dela de venenos para criar a trama da história e para criar o detetive Poirot, que viria a se tornar o seu personagem mais famoso de todos os tempos. Ela se inspirou nos belgas que estavam deixando a Bélgica e estavam se refugiando na Inglaterra na Primeira Guerra Mundial. Todo esse nariz de cera para contar a história de como nasceu o livro, porque eu acho essa história muito legal, mas vamos à trama simplificada do livro. O primeiro caso do detetive Poirot vai ser a investigação da morte de uma senhora que vive numa mansão no interior da Inglaterra com a sua família. A história vai ser narrada pelo Hastings, o fiel parceiro do Poirot que viria a aparecer em vários outros livros do detetive. Essa senhora que morre é uma senhora generosa, ela faz filantropia, ela sustenta a família, porém ela conduz a vida do jeito que ela bem entende, ela faz o que ela bem quer e isso obviamente gera atrito, gera discussão entre a família, entre as pessoas que estão próximas. E essa questão dos atritos e das discussões vai dar motivo para várias pessoas tornarem-se suspeitas da morte dela. Todos aparentemente ao redor dela também estão interessados na herança, no dinheiro da herança. Desde o marido que ela recém casou, que não é bem visto pela família, até os enteados e esposas. Então aí tá criado o cenário típico das histórias da Agatha Christie que viriam a ser escritas depois, que é um crime, um mistério, uma investigação e uma revelação bombástica no final. E por que o Poirot aparece na história? Ele aparece porque ele tá vivendo na cidade. Ele está vivendo em uma casa com outros belgas que estão refugiados e ele conhece o Hastings de uma outra ocasião. Então o Hastings vai buscá-lo para que ele possa investigar a morte da senhora Inglethorpe, que também ajudou, né, o próprio Poirot a se estabelecer na Inglaterra. Então ele tem uma dívida com essa senhora. Tem uma frase no começo do livro que inclusive ele deixa isso bem claro. Ele diz: "É pela caridade da boa senhora Inglethorpe que eu estou aqui. Sim, meu amigo, ela generosamente ofereceu abrigo a 7 compatriotas meus que infelizmente são refugiados de seu país natal. Nós belgas nos lembraremos dela com gratidão." As características físicas do Poirot também já aparecem muito nesse primeiro livro, né? O fato dele ser um homem baixinho, ele tem a cabeça com formato de ovo, ele tem um bigode assim bem pronunciado, ele é um cara super elegante. A personalidade também, a personalidade dele já é bastante marcada. Ele não é um cara nem um pouco modesto, bastante arrogante em vários momentos. Ele é super cortês, principalmente quando ele quer conseguir alguma informação. E ele já aparece usando a frase que seria a frase símbolo dele em todos os livros, que é preciso usar as células cinzentas na vida para se chegar a conclusões, para refletir, enfim. O livro é muito bem escrito. Imagina que esse é o primeiro livro da Agatha Christie, né? E foi bastante elogiado pela crítica, pelos jornais da época na sua publicação em 1921. A questão é que a Agatha te faz suspeitar de todo mundo. Ela cria condições para que todas as pessoas ali envolvidas sejam suspeitas. Mas eu acho que o que ela faz de mais importante é que ela consegue criar um final excelente, um final que é muito convincente e um final que é muito surpreendente. Então, isso não é uma coisa fácil. Eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena introdução ao mundo da Agatha Christie, começando pelo primeiro livro dela, O Misterioso Caso de Styles. Quem gostou, deixa sua curtida, deixa seu comentário aí embaixo, compartilhe o vídeo e eu vou continuar falando sobre os grandes livros da Agatha Christie aqui no canal. Até a próxima. Tchau!